Olá, que bom poder estar novamente com vocês, falando de coisas tão importantes e devido a tudo que falaremos hoje, eu digo, vamos pensar? Oi, Bia. E aí, como é que tá, Paulo? Joia. O mesmo papo de sempre, né? Oi, tudo bem? Como vai? Como tá? A cordialidade, né, do começo da conversa, mas eu acho legal, querendo ou não, é um padrão, né? A gente chega aqui, vamos pensar, mas quando a gente fala o nome do programa todo início, é para que fique gravado na mente de quem está assistindo, o telespectador, né? Que ele pense assim, poxa, olha, vai começar aquele programa que pelo menos é para me fazer pensar. Ah, não ajudou, seja o que for, ou uma palavrinha só dos 40 minutos que a gente fala aqui, uma palavrinha ajudou, já ajudou a pensar. Então, assim, assim, eu acho, assim, na minha opinião, eu vou falar de mim agora. Legal. Eu não sou muito criativa. E eu acho que a criação, quem é criativo é muito, 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 muito inteligente. Eu acho que criar algo, ter criatividade, eu acho que é mais inteligente do que fazer cálculos matemáticos. Não tô querendo tirar o mérito de quem é bom em matemática, porque também é inteligente pra caramba, mas assim, e eu nunca fui tão boa em matemática assim, confesso, é uma fraqueza que eu tenho. Mas assim, a criatividade, eu acho que quem é criativo, cara, é muito, muito inteligente. É mais do que cálculo, acho que ganha. Porque é difícil você criar algo, né? Eu ouvi falar uma vez, Bia, Você imaginar, ter imaginação, né? Tem gente que pensa muito rápido, né? Eu não sei, essa semana eu vi um podcast, vi um pedaço, não vi inteiro ainda, não tive oportunidade, do Whindersson Nunes, né? E ele fez um diagnóstico falando que ele era superdotado, né? Que ele tinha um QI acima da média, que ele tem uma capacidade muito fácil de criatividade, de criar, sabe? E é verdade mesmo, ele tem mesmo. E eu ouvi dizer, Bia, já completando o que você está falando aí, que a criatividade ela é uma conjunção de coisas que você tem, que o ser humano tem que ter. O ser humano criativo, né, é aquele que junta muitas coisas, como você falou, o pensamento rápido, né, elaborar várias ideias de vários aspectos de uma coisa só. Por isso que acontece aquela coisa. Raciocínio, E isso, né? olha que legal, a pessoa... Uma percepção bem aguçada. Isso, porque ela olha uma coisa, vê diversas caminhos para isso, né? Ou as percepções sobre uma mesma coisa, e ela consegue ser criativa, aparentemente em algo, por exemplo, que uma pessoa normal, talvez, que não tenha tanta facilidade para a criatividade, ela não, acho que daqui não sai mais nada, não tem mais ideia para isso. Então a pessoa criativa é uma junção, acho que de coisas ou percepções, que ela olha para uma situação, olha, isso eu consigo fazer uma piada, isso eu consigo fazer um texto para um teatro, isso eu consigo fazer de uma mesma situação. Eu acho muito legal isso, e o Whindersson Nunes eu ouvi falar mesmo. Mas eu acho que também o sistema no qual a gente vive, tanto a televisão, Instagram, TikTok, né, as coisas que a gente ouve, que a gente assiste, né, que a gente vê, às vezes dificulta, ele atrapalha a criatividade, ele não estimula a criatividade das pessoas. Eu acho que é uma coisa proposital. E eu acho que também a criatividade, ela tem que ser estimulada na infância com bons livros. Desde a infância você lê para criança, sabe, historinhas, contar história, porque criança adora história, né? Adora. E isso tem que ser uma coisa de rotineira e frequente no desenvolvimento da criança. Eu acredito que ajuda bastante também. Jogos, sabe? Jogar bastante. Eu não sei se videogame, eu confesso que nessa parte eu não entendo muito. Eu não sei se videogame hoje, os videogames, né, os games né, de última geração, eles contribuem ou não para a criatividade. O que você acha? Eu não sei, dessa parte eu não sei opinar. Eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, que youtubers ou pessoas que falam sobre isso, né? O foco é falar sobre jogos ou coisas assim, estimula o pensamento rápido, só que ele fica, né, porque você tem que ter movimentos e coisas rápidas para que você tenha as estratégias e dependendo do jogo, você tem que ter uma boa estratégia, então faz você pensar rápido. Só que em outros aspectos, essa mesma pessoa ela tem que tomar cuidado quanto a isso. A interação com pessoas, por exemplo, pode ser prejudicada e a pessoa foca só nisso.
e pode desenvolver um pensamento rápido para outras coisas e fica com uma defasagem em uma outra. Então, existe o lado positivo e negativo, acho que, dos games. Quem cria os games tem uma criatividade incrível, né? Pois é aí que eu Os digo. criadores, quem tá por trás de criar um videogame, né? A história de um game é extremamente ultra mega criativo. Inclusive, São mentes brilhantes. eu vamos até dizer assim. acredito que muitas dessas pessoas que trabalham, né, na criação desse tipo de jogos, por exemplo, que aparenta ser uma pessoa que é muito criativa para que trabalhe com isso. Acho que até deve ser. E quem está realmente por trás de criações tão grandes assim, acredito que são pessoas até que gostam de ler, como parece que não. Porque tem que ter muito sentido para outras coisas, que seja sobre informática, essas coisas aí. Aí você até me lembrou uma coisa, Bia, quanto à leitura, por exemplo. Poxa, a gente pode estimular as crianças desde cedo, jovens, né, pré-adolescentes e entrando na adulta, induzindo-os a ler mais, por exemplo. E isso me fez pensar em pessoas que eu conheço, e você deve conhecer também, que se você parar para ver mesmo, pessoas hoje em dia estão crescendo com filhos, né, tiveram seus filhos, estão crescendo nos lares, e às vezes não tem nenhum livro. Livro nós não temos aqui. E às vezes não tem nem a famosa Bíblia, que às vezes fica lá em algum lugar da casa, eu também não tenho. E lógico, hoje se vê tudo em celular. É que o estímulo, né, eu até ouvi falar, uma pessoa bem inteligente uma vez, eu ouvi falar, né, no trabalho, que ele gostava de verdade de levar os filhos na biblioteca, né, numa determinada época do ano, ou numa livraria, dizendo melhor, ele falou assim, ó, hoje vocês vão sair daqui, escolha um livro para vocês lerem. Então, ele ia pagar qualquer livro, né? Os filhos tinham direito a escolher um. Eu acho isso muito legal. Numa época em que você pode baixar em PDF o seu livro, ou alguma coisa para ler, um texto, mas isso vem do estímulo. Ainda acho muito clássico e legal você ter o livro na mão. Olha que legal. Você sente o cheiro. Não tem gente que igual eu gosto de sentir o cheiro das folhas do livro. Se tiver um apagão, isso, você consegue lê-lo, né? Você vai numa luz ali do sol e consegue ler. E então eu acho que ainda ter livros em casa ainda é uma boa. Com certeza. Sabe? Com Por mais que tenha todos os digitais. Sim, tem o PDF e tal, tudo que é fácil, prático, tá na mão, né? Não precisa carregar uma pilha de livros. Porque assim, sabe, Bia, Mas assim, eu acho que é bom, sim, você ter um cantinho na sua casa. Porque diz muito a respeito dos próprios aparelhos eletrônicos, por exemplo. A gente quer, todo mundo sabe disso, devemos cada vez mais nos policiar com o uso dos equipamentos celulares, por exemplo. Então, às vezes, a gente quer controlar isso. Pô, eu não quero ver tanto. Pô, então tenha livros físicos. É um momento que você faz duas coisas legais. Você vai ter uma leitura e deixar ao seu dispositivo. Então, acho que é uns exercícios bacanas ter livro em casa. E vamos ser sinceros, desafio todo mundo aí que queira fazer a pegar o filho e levar se você tiver condições de fazê-lo, ou numa biblioteca pública você consegue fazer. Olha, filho ou filha, você vinha aqui para você escolher um livro para ler. E depois converse com o filho sobre isso. Eu acho que é uma coisa bacana e pode ter certeza, ele vai deixar os joguinhos, o TikTok um pouco do lado, até porque eu acho que não é uma coisa muito proveitosa para a vida da criança, do adolescente ou até do adulto que faz ficar muito tempo e você... Pô, que bacana ter livros em casa. Às vezes eu vejo as pessoas que não têm, né, porque realmente eu já fui em casa de amigos. Você olha, o cara não tem um livro, né? O máximo que ele tem é talvez um gibizinho da Mônica que alguém esqueceu lá, do parente antigo. Mas não tem nada. Então, eu acho que é bem proveitoso você ter essas interações sobre isso, e conversar sobre o livro depois. Eu acho que são práticas, entre aspas, antigas, arcaicas, mas que faz todo sentido tê-los ainda. Então, daí esse que é o problema é arcaico, né? Falar que é arcaico. Não sei não, viu? Acho que nem tudo ter livros. Como é que fala? Não é ultrapassado. Ultrapassado é você não ler, você não ter um hábito de leitura e também incentivar os filhos a ter leitura também. Isso sim é ultrapassado. Verdade, aí, né? Juntando com o que você está falando. Tem costumes aí que falam, é ultrapassado, ninguém mais faz. Mas também se a gente for igual que a Maria vai com as outras, onde que a gente vai parar? No precipício, né? Pois A gente não pode ir no que o bando está fazendo tudo igual, né? E é assim, uma ideia pode ser antiga,
mas nem sempre é ultrapassada, né? Sim. Então, ler livros é essencial para cognição, motivação, estímulo da criatividade, né? É importante. Isso me preocupa, né? Porque tem gente que acha que é coisa antiga, né? Mas quero ler só no meu celular. Leia, mas leia. Mas o importante Mas é ler. que legal ter um livro físico em casa, caso você possa, porque, querendo ou não, você que está aí, olha para o lado aí, está na sala da sua casa, no trabalho, você está no carro, algum lugar que você está aí assistindo a gente, olha para o lado, tem um livro, não tem, alguma coisa está, poxa, então peraí, posso procurar um, ou que seja no celular mesmo, mas o que a gente está incentivando, você abra a sua mente de alguma forma. Vamos pensar? Estimula a pensar. Eu acho que é o seguinte, Bia, que o ditado é esse, né, que é bom ler. Tá? Fica aí É uma necessidade. Seja e como também, quem não lê é a mesma coisa que não faz exercício físico. A pessoa que não exercita a mente, ela tem mais predisposição a ter Alzheimer no futuro. Então, a leitura ajuda, é como se você estivesse indo na academia, levando o seu cérebro para ir na academia. Entendeu? Pois é uma coisa interessante de pensar. Li tanto que eu tô cansado. Pô, então tá criando músculo no seu cérebro. Sim, precisa funcionar. Cálculo, raciocínio, lógico, entendeu? Nossa, que bacana. Acho que é um assunto que é bem legal, Bia. Você tocou na criatividade agora. E é tão criativo que a gente nem tinha combinado de falar sobre isso. E a gente falou... eu queria só sair da rotina, né? Oi, tudo bem? Como O programa, assim, que a gente tem aqui, né, Bia? O Vamos Pensar, esse programa que todo mundo gosta aí, que está aí do outro lado, que está acompanhando a gente, é um programa de reflexões. Tá? Então, às vezes as pessoas, poxa, eu não estou vendo ali tanta piada, não estou vendo coisa ali. É um programa meio seco, né? Porque eles vêm, conversam. Mas uma coisa que a gente gosta de falar para todo mundo que está aí do lado da telinha, né? Isso é um recado que eu quero dar. Se você está assistindo a gente sempre, é porque você, de alguma forma, gosta de ouvir as pessoas pensando. Porque aqui a gente está dando pitacos, as coisas que a gente já vivenciou, que a gente ouviu, que a gente aprendeu, e queremos compartilhar com você. Então, isso falamos sobre criatividade? Falamos sobre criatividade hoje. Talvez ouvir a gente, você possa ficar criativo. Eu já vi, Bia, comentários no programa, quando vai para a rede social, né, esse programa aqui, e eu já vi comentários ali que me incentivou a falar assim, vamos tentar trazer o assunto tal. Então, a criatividade é mútua, sabe? Então, se você está do outro lado, fica com a gente sempre. A gente até trouxe, Bia, umas coisas legais até para descontrair hoje, se for ver, né? Vamos ver se a gente consegue aqui entrar no tema, né? Que foi muito pertinente você ter tocado na criatividade, né? Aí eu fico também pensando quem que foi que criou todas as coisas que a gente vai falar aqui hoje. Porque a gente vai falar sobre ditados. Opa, ditados? O que é o ditado? Quando você ouve alguma coisa, um ditado popular ou algo assim. E existem esses tipos de ditados, que a gente vai mencionar aqui, pelo menos uns 10 aqui, que tem cunho de saúde emocional. Um ditado que tem uma explicação. Nossa, um velho ditado que eu ouvi, ele tem uma explicação? Eu vi um ditado aí que alguém me disse, poxa, que bacana, mas ele tem uma explicação, e vários deles têm cunho de ensino emocional, da saúde emocional dentro desse ditado, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, Bia, eu convido você, né, a gente fez uma listinha aqui, qual que é o primeiro ditado aí? Conta pra gente. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. É um ditado, já ouvi isso também. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. O que você acha, Bia? Claro que é. Só que, infelizmente, na prática, todo mundo acha que saúde mental é uma bobagem, é uma frescura. Todo mundo fala, sim, saúde mental é importante, mas chega na hora, entendeu? Todo mundo, assim, a gente tá vivendo uns tempos, assim, que eu acho que o povo tá assim, na flor da pele, né? Tá muito nervoso, e a gente sabe que o nervosismo afeta o emocional, afeta também a saúde mental. Sim. Então tá difícil hoje, eu acredito que não tem ninguém 100% bem mentalmente. Principalmente porque a rotina na qual a gente vive faz a gente não conseguir ter uma mente 100% saudável. Eu acho que ninguém é 100% saudável. Uns são melhores, outros são piores. Uns tratam, outros negligenciam, outros nem sabem o que é exatamente isso,
outros acham que é exatamente uma frescura, entendeu? É isso que está acontecendo. Pois é. E outra, lembrando que quando você explicou muito bem esse ditado, né, que a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física. Nesse ditado diz para nós que os dois fatores são importantes, a física e a emocional. Então você tem que mantê-los bem. Se tem alguma coisa errada com a minha saúde emocional, eu vou ficar doente emocionalmente, como o corpo fica doente se você não trata. E o que a gente vê também influencia muito nos nossos pensamentos, na nossa saúde, tanto física quanto mental, porque está tudo interligado, né, Paulo? Se a sua mente não está bem, você vai ter problemas físicos também. Mesmo que você malhe na academia, cuida da alimentação, come tudo light, tudo natural, tudo saudável, mas se você não cuida da saúde da mente, você não está bem. Como foi falado, acho que foi semana passada. Foi semana passada? Teve um programa que a gente falou sobre isso. Alimentares, foi. Tá. Então, tem gente que tem, tipo assim, aquela rigidez, né? Tão extrema que a pessoa acaba sendo intolerante com ela mesma e adoecendo, porque ninguém aguenta, né? E outra coisa também importante, né? O que a gente vê afeta a nossa mente. Eu não sei se é verdade, tá? Não sei se é fake news, eu não sei o que é. Mas, assim, essa onda de bebê reborn, eu vi uma notícia aí, semana passada, de um cara que estava na fila, acho que estava no shopping, alguma coisa assim, e tinha um casal, e a moça, ela estava com o bebê dela no carrinho, estava dormindo. E era um bebê de verdade, não era bebê reborn, era bebê de verdade. Tinha 4 meses de idade. E o cara chegou, pensou que aquele bebê fosse um bebê reborn, fosse um boneco. Ele deu um tapa na cara do bebê, entendeu? Foi falando que aquilo era bebê reborn e ofendeu a mulher, entendeu? Agrediu um bebê de 4 meses, mas eu só sei que foi um fuá. E daí o cara no final foi linchado. Entendeu? Então, olha só a sanidade mental que a sociedade está vivendo. Olha a loucura que o povo tá. Olha só, Bia. O povo não sabe mais o que é real e o que é verdade. Como é perigoso um problema emocional. Então, eu até fiquei assustada. Você imagina como é. Você tá andando na rua. Bom, eu nunca vi, graças a Deus, eu nunca vi ninguém assim, no nosso ciclo, assim, que tem um bebê reborn. Mas mesmo se tivesse, pelo amor de Deus, o cara vai lá dar um tapa onde já se viu. Que tem, assim, os simpatizantes e os não simpatizantes de bebê reborn. Aí, um exemplo, né? Então, olha o perigo. O não simpatizante, ele vê alguém... A mãe tem um bebezinho... E às vezes é o verdadeiro. Cuidado, porque senão tem gente aqui que vai falar assim, bebê reborn é de verdade, entendeu? A pessoa perdeu a sanidade, né? Talvez então, é uma pergunta que eu acho que vai ficar frequente aí agora. Não é de verdade ou não é? Então, dá até medo, não dá medo? Lógico que dá, né? Medo, lógico porque... que dá. Então, cuidem dos seus bebês. Pessoal, aí. Eu quero falar para você que está em casa. Olha a importância do que a gente está falando. A gente está chegando ao ponto de olhar para um bebê e ter que perguntar se ele é de verdade ou não. Tudo bem, aí cada um tem o gosto de querer fazer ou não. Mas olha como a saúde emocional é importante quanto a física. É o ditado, a saúde física ou a emocional é tão importante quanto uma delas. Então, as duas bem. Aí, vamos lá para outro ditado, para dar tempo de a gente falar de outros legais aqui. Existe aquele ditado, Bia, que todo mundo acha bacana aí quando a gente ouve por aí. Quem não chora, não mama. Aí eu pergunto, que raio de fator emocional que tem num ditado como esse? O que você acha que ensina quem não chora não mama, Bia? Você tem que expressar o que você está sentindo. Muitas vezes a gente engole. A gente está incomodado e a gente não quer incomodar e a gente engole, entendeu? E fica lá sofrendo. Cara, às vezes você tem que falar. Você tem que falar. Quem não chora não mama. Às vezes é necessário falar. Você tem que falar o que está acontecendo. Não gostei disso. Mesmo que tá reclamando. Não, mas você não pode ficar aguentando certas coisas. Tem coisas que você não tem que aguentar. Tem que falar, né? Senão você também se machuca todo, se destrói todo emocionalmente, né? Aquela história, né? Engole choro, né? Aquela coisa assim. Daí você
passa por cima dos seus sentimentos, das suas necessidades, do seu emocional, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quem não chora não mama. A pessoa que sabe se expressar, que sabe se comunicar, que sabe falar o que ela quer e sabe reivindicar os direitos dela, ela vai se dar mais bem do que aquela pessoa que engole o choro, fica quietinha, ai, não quero incomodar. Você tem que incomodar, sim, você existe, você vive, você tem todo direito. Entendeu? Você não pode ficar nessa situação de, ai, não posso incomodar, e daí os outros vão te incomodando e você vai ficando cada vez mais sendo esmagada na parede, né? Pois é. É isso aí. Como a Bia acabou de explicar. Traduzindo no sentido figurado da coisa, o bebezinho vai começar a chorar, a mãe vai ver, poxa, então deixa eu dar de mamar para o bebê, porque quem não chora não mama. Se ele não chorasse, talvez a mãe não ia um tempo hábil ali da É uma questão de se mostrar expressar. os nossos limites. Todo mundo tem limite. E é isso. E se a gente deixa as pessoas ultrapassarem os nossos limites, é adoecimento na certa. Isso, Bia. E a gente só vai também atrair pessoas que não nos respeitam, né? Então é isso. E às vezes não é nem questão disso, às vezes é questão, às vezes a pessoa não sabe. Pois A é. pessoa acha que, né, você não fala nada, tem que falar, tem que se expressar. Se expresse Não é bem. ser um bebê chorão chato, insuportável, né? Eu tô falando na questão, assim, como eu falei, respeitar os seus limites da mesma forma que você também tem o dever de respeitar o limite dos outros. Isso, né? é isso mesmo, Bia. Quem não chora não mama. Expresse suas ideias que você pode ter conquistas por causa disso. Você está, entre aspas, chorando, expressando suas ideias. É o que quis o ditado. Expresse suas ideias com uma maneira bem compreensiva, né? Aprenda a fazer isso, busque ajuda se precisar. Ah, não sei expressar minhas ideias. Até em terapia te ajuda isso. E você, de uma forma, você e outra, consegue. quem não chora não mama. Também me remete muito também esperteza. Uma pessoa Legal. que é uma pessoa esperta. O mundo, nesse mundo ainda, Quem né? não Precisa. chora não mama. É uma Isso pessoa mesmo. esperta, mas tem que saber chorar. Não é só, É. não é quando fala assim, não é só você se jogar no chão e ficar berrando. Você não vai numa entrevista de emprego se jogar para o entrevistador não Igual ficar uma rolando. criancinha. Eu quero esse emprego, É, não. Né? O chorar nesse caso. Pô, eu vou expressar, né? Eu vou expressar as minhas ideias, né? De uma maneira compreensiva. Estou, entre aspas, chorando para que eu possa ali ter a recompensa. Vai ser muito legal, viu, Bia? Lê para mim o outro ditado e a gente já começa. De grão em grão a galinha enche o papo. Opa. Essa aí é verdade. Essa aí os avós usaram e acho que deve ser quase milenário esse ditado aí. Que a galinha, de grão em grão, a galinha enche o papo, o que isso ensina emocional pra gente, filha? Bia? Porque ele passo a passo, de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo seus objetivos. Né? De grão em grão a galinha enche o papo, você vai conseguindo. É isso. Ninguém vai conseguir tudo de repente, tudo de uma vez. É passinhos de formiga mesmo, mas o passinho de formiga, o que vai dar o resultado é constância, não desistir. Mesmo que aconteceu imprevisto, ok, hoje aconteceu imprevisto, mas amanhã eu continuo. Isso não é porque aconteceu imprevisto, então agora eu descambo e desisto. Não, continue. A constância faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Lembrando. E vai passinho, pequenininho, mas uma hora você chega lá. É uma construção, Bia. É uma construção, exatamente. Isso mesmo. Aí. Porque assim, eu lembro da época de criança, ver as pessoas construindo, numa época lá. Para construir uma parede é um tijolinho por vez. E depois fica uma parede bonita lá no final. Tem que ter paciência tem que ter também, paciência. né? Porque hoje a gente quer todo mundo quer tudo para ontem, né? Uma impulsividade compulsiva, né? Para ontem, eu quero agora, né? Não é assim, as coisas não são assim, né? É que assim, se a gente for parar para ver, de grão em grão, a galinha enche o papo. Pô, ela vai comendo cada grãozinho do milho. E tem algum milho que ela vai bicar ali, vai cair para fora. Pô, aquele grãozinho ela não conseguiu comer. Vou desistir, não. Então, às vezes você está subindo uma escada e você dá uma tropeçadinha. Poxa, meu pé voltou pro anterior. Continua. E esse é um ensinamento que pouca gente, né, tá conseguindo manter uma maturidade hoje em dia, eu vejo. Porque desistem fácil. Então, mantenha as construções aí. De grão em grão, você consegue chegar onde você precisa. Tudo bem, é pequenininho, mas de grão em grão você consegue grandes resultados, viu? Tudo bem que é pequenininho, mas constância, acho que você chega lá em grandes resultados. É isso aí.
Gostei do exemplo, Bia. Tem mais um ditado aí, Bia? Tem, Paulo, tem. Coração partido é um coração que aprende. Esse eu ouvi pouco, Nem mas sempre, viu? coração partido é um coração que aprende. A grosso modo tá querendo falar assim, pô, se me doeu alguma vez, doeu lá na alma, no coração, é um aprendizado que eu tive para tentar não acontecer É de que o novo. sofrimento faz a gente aprender. Sim, faz sim. Mas às vezes a pessoa tem que sofrer bastante para ela aprender. Às vezes ela não aprende na primeira, nem na segunda e nem na terceira. Eu entendo o que você está falando, porque tem os dois lados mesmo dessa moeda, Bia. Tem. Mas assim, a grosso modo, é lógico, tudo que martelei o dedo, meu pai do céu, tá doendo pra caramba, você não vai fazer isso de novo. Você vai tentar tomar o máximo de cuidado possível, né? Mas a gente acaba fazendo. Acaba fazendo, às vezes, muitas vezes, né? Por exemplo, eu vejo, quando as pessoas que atendi na terapia, teve algumas pessoas que falaram, pô, me doeu esse relacionamento, me doeu isso que eu falei, e a gente faz um trabalho na sessão de terapia para que ela tente não passar pelo mesmo problema, evitar os gatilhos, para que aquela martelada no dedo, entre aspas, não aconteça de novo. É lógico que vai acontecer algumas das vezes, porque humano é humano. Mas acho que talvez queira dizer isso, mas tem muitos lados de interpretar esse ditado, Bia, mas foi bem bacana. Às vezes a pessoa repete, né, vários, os mesmos erros, repete várias vezes, né, um processo de repetição, porque ainda ela não entendeu o que ela fez de errado, né? Às vezes leva maturidade, leva tempo, experiência, né? Depois de muito tempo é que às vezes ela abre a visão. Isso. Muito legal, viu, Bia? Querendo ou não, pessoal, você que está do outro lado da telinha, são ditados que você deve ter ouvido muito e a gente está tentando dar algumas explicações de cunho emocional, da saúde emocional. Ô Bia, mas existe aquele ditado que diz assim, como é que é? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso. Isso aí é verdade. Então vamos lá, isso aí é uma frase um pouco maior do que os outros. Persistência, né? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Persistência. Isso. Porque é assim na natureza, né? A pessoa, provavelmente, ela deve ter visto uma pedra num riacho, num mar, e ela foi vendo de muitos anos aquilo se que a água foi caindo e foi esculpindo algo ali. Então, na nossa vida, eu acredito que seja assim também. Eu acho que é bem, bem verídica esse ditado aí. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tá, então os ensinamentos, o que você diz desse aí? É importante. E é verdade. Assim, Determinação, ter paciência, está relacionado com o que a gente falou aqui de grão em grão a galinha de papo. Sabe aquele desafio que tá difícil, de você enfrentar? Aquela coisa que tá te martelando sempre, sempre, sempre. Faça uma estratégia. Devagarzinho você vai conseguindo, contornando. Poxa, eu vou resolver um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Água mole em pedra dura, ela vai bater até furar. Pode superar os obstáculos, né, da nossa vida. Isso é em todos os sentidos, né? Emocionais, enfim, tudo. Muito legal. Assim, um ditado que a gente, querendo ou não, a gente acabou de aprender um pouquinho mais com esse ditado. Esse eu já ouvi muito, Bia. Principalmente quando eu precisava procurar algum endereço. Esse daí é desde criança também. Você quer procurar algum endereço, você chega e tal, aí alguém fala assim, quem... Fala você, Bia, esse aí. Quem tem boca vai a Roma. Opa! Né? Então, esse aí é bacana, sabe por quê? Eu lembro que uma vez eu estava pequeno em algum lugar e eu não sabia chegar. Aí, acho que não sei se foi meu pai, alguém falou assim, não, vai perguntando, quem tem boca vai a Roma. Quer dizer o quê? Realmente é verdade, né? Se você consegue ali de alguma forma expor suas dúvidas, você consegue ter as respostas que você precisa. E outra, é importante também você saber se comunicar, né? Você se posicionar na frente das pessoas, se comunicar, entendeu? Se você consegue chegar nas pessoas de uma forma, como que eu vou dizer? Você é bom nisso, Paulo. Você é um ótimo comunicador. Você abre portas, assim, sabe? Pessoas, assim, inimagináveis que pensam, você nunca vai falar comigo, a pessoa fala com você. Então, é o jeito, é o feeling, né? A pegada de você se apresentar e falar com a pessoa. Eu acho que a primeira coisa
educação. Você vai se aproximar, a pessoa vai perguntar alguma coisa, primeiro seja educado, né? Mas você é especialista nisso. Eu acho que você é a melhor pessoa para falar. Sabe o que é, Bia? Como é que é? Como é que não, tem boca vai arrumar? Qual que é o segredo da sua comunicação, Paulo? Na verdade é assim, se você sabe expressar o que você precisa de uma maneira compreensível, as pessoas vão parar para ouvir. Porque eu já tive momentos em que me doeu isso. Estava na escola, eu estava em algum lugar e fui tentar expressar ali e ouvi algo como, pô, nem te entendi. É uma coisa que dói, porque às vezes você está tentando colocar uma ideia em pauta, essa ideia você sabe que é boa e importante para que a outra pessoa ouça e você às vezes não conseguiu. Aí você perde uma oportunidade. E você percebendo o quanto você não está falando de uma maneira muito compreensível, entendendo? Isso se você sentir dentro de você que alguma coisa está errada, porque tem que ter essa percepção, você vai começar a se policiar. Peraí, se eu tivesse do outro lado, antes mesmo de eu expressar minha ideia, se eu tivesse do outro lado de quem está lá ouvindo, eu ia tentar ter a percepção daquilo. Por isso que é importante você fazer uma análise da pessoa que está na sua frente, quando você for fazer uma indagação. Faz uma análise ali, poxa, que tipo de pessoa? Ela quer uma explicação mais rápida? Ou ela precisa de uma explicação mais detalhada? Às vezes você olha para a pessoa ou conhece um pouquinho ali, que teve uma conversa antes de expressar sua ideia principal, e você conseguiu entender mais ou menos o estilo de que ela quer captar algum tipo de mensagem. Então você vai na hora de se expressar e é isso. Né? Eu já convidei pessoas para programas, podcasts, que realmente é pessoas que eu nem imaginava que eu ia falar, mas quando você chega, se você entende um pouquinho a maneira que a pessoa tem de agir, ou de, ela precisa que seja mais rápido para falar com ela, ou ela precisa que seja de uma maneira que seja mais didática para ela entender o que eu estou querendo propor. Aí você consegue ali elaborar o esqueleto da sua ideia e na hora você expressa. Por isso que eu acho esse ditado muito, muito importante. Quem tem boca vai a Roma de verdade. Você pode não ir no primeiro momento, mas você construir um caminho, meio caminho ali. Sim. Né? Então, eu acho isso legal. Se você é aquela pessoa que está no trabalho da escola e é sempre o que quer falar, porque você gosta de apresentar, use isso a seu favor. Use a seu favor. E se você quer ser alguém assim, comece a entender o que você precisa. Pô, alguém está lá do outro lado e eu tenho uma ideia para passar. Como será que essa pessoa precisa entender? Para que você construa suas ideias, né? Essas pessoas da área comercial tentam desenvolver muito isso, porque elas têm que ser compreensíveis dos seus produtos, das suas ideias. Então, eu acho bem bacana. Então, esse é um dos ditados que eu mais gosto, porque é verdade, de todas as formas, não é só falar. Às vezes, a sua maneira de agir, né, é uma maneira de mostrar até onde você quer ir e as pessoas vão conduzir você ali. Então, bem legal, viu, Bia? Tem mais um outro ditado aí? A esperança é a última que morre. Essa daí essa aí você pode explicar. Explica você, essa que eu sei que você manja. Então, a esperança é a última que morre. É você ter, como que eu vou dizer assim, por exemplo, ter constância em tempos difíceis, né? Não desacreditar, entendeu? Nos seus objetivos, nas suas metas, nos seus sonhos. Né? Então, assim, por mais que às vezes parece que tem dia que tá ruim, parece que é uma tempestade, né? Uma neblina, um nevoeiro, tá dando tudo errado. A esperança é a motivação que vai fazer você continuar a andar, continuar seu caminho. Porque se você perder a esperança, daí você não levanta mais da cama. Daí acabou, game over. Então você tem que, por mais ruim que às vezes esteja, você não pode perder a esperança. Reinventa, vai por outro caminho, faz de outro jeito, se não está dando certo. Mas o que você não pode é parar. Você não pode estacionar. Entendeu? A vida é movimento. Quem para, quem fica estagnado, esse sim não vai crescer. Agora você tem que estar em movimento, mesmo que está feia a coisa, mas continue a andar e vai. Pois é, eu gostei da sua explicação. Segura na mão de Deus e vai, né? Igual aquela música. Mas é verdade. Pô, é bacana. Ô, Bia, acho que vai dar tempo de a gente falar só mais um aqui, mas eu gostei da sua explicação da esperança última que morre. Isso aí sempre, esse próximo aqui, vamos tentar ver se a gente consegue encerrar ele até pelo tempo que a gente tem aqui. Olha que interessante. Devagar
se vai ao longe. Eu Se lembro que vai quando, longe. eu lembro que quando eu ouvi esse ditado, eu falei assim, devagar você chega longe. Aí comecei a pensar em tartaruga, um monte de coisa, vai andar devagarzinho, né? E aí eu tive uma explicação uma vez, ainda era pequeno, né? A pessoa falou, as tartarugas, e na minha cabeça ela andava todo devagarzinho. Não, mas tartarugas elas migram. Às vezes elas atravessam praias, não sei, lugares bem grandes para chegar até um lugar. Aí eu comecei a tentar compreender isso. Realmente, devagar, que não precisa ser, até uma prudência, tem coisas que você não deve fazer tão rápido, e devagar de verdade te leva longe. Até mais do que você fazer rápido, ir atropelando os processos, e dali você acaba não conseguindo nem chegar onde você queria, e nem tão longe quanto poderia ir. Então, a maneira de você conduzir o seu trajeto na sua vida, seja devagar, pode te levar muito longe. Por quê? O devagar quer dizer o quê? Eu estou fazendo um parâmetro de onde eu posso chegar, estou colocando segurança no meu caminho, não estou atropelando os processos da minha vida. Então, devagarzinho, você consegue ali, de passo a passo, chegar longe, né? É um processo, né, E Paulo? chegar no seu objetivo. Tudo é um processo. Você tem que passar pelo processo Achei muito interessante. também. Ô Bia, eu acho que esses ditados aí são bem interessantes, né? Até a gente ia falar, talvez dê pra gente falar sobre o último aí. Tem um que chama rir ainda é o melhor remédio, é E o isso? melhor remédio é. Bia, vamos tentar encerrar com esse, mas por que, olha só, rir é o melhor remédio e a gente está falando de saúde emocional? Rir é o melhor remédio, Conta rir também é resistência, né? Às vezes o bom humor é melhor que um tapa na cara, sabe? Concordo. Às vezes um bom humor, uma piada bem contada, tirando sarro de uma situação injusta, ou uma situação que você não gostou e você faz piada com aquilo, às vezes faz assim, abre mais a cabeça das pessoas e é mais assim um protesto muito mais poderoso do que você chegar lá e querer quebrar tudo, sabe? Rir é o melhor remédio. A comédia bem feita, inteligente, ela é mais poderosa que às vezes um quebra-quebra. Entendeu? Pois Eu é. acho, na minha opinião. Não. Em certas situações eu acho que sabe? Não. Porque daí que constrange, né? Gostei, Bia, legal. Aham. Então tá bom, eu acho que tá de bom tamanho o que a gente falou, né, dos ditados. E queria convidar então você, Bia, a dar um tchauzinho pro pessoal aí, né, encerrando nosso programa hoje. Gente, muito obrigada por vocês assistirem o nosso programa, pela audiência de vocês. E nós sempre convidamos vocês. Vamos pensar? Até o próximo programa. Tchau, tchau.